As lições que devemos aprender do profeta Jonas, parte 02, dia 12 de julho de 2025. E se tivéssemos visto uma cidade inteira, homens, mulheres e crianças, todos clamando por misericórdia como resultado de um sermão nosso, poderíamos ter sido tão tolos pela embriaguez do orgulho como este homem foi tolo por um zelo veemente por Deus, que passou a assumir uma forma dura em vez de ser temperado e suavizado e adocicado pelo reconhecimento do grande amor e bondade de Deus e por um doce deleite naqueles graciosos atributos de seu caráter. Jonas foi extremamente severo em meio a uma geração perversa. Ele era um dos Ironsides de Deus. Ele era o homem para uma luta feroz e não retinha sua mão no uso da espada, nem fazia a obra do Senhor sem entusiasmo. Ele era alguém que desejava fazer um trabalho minucioso de qualquer coisa que empreendesse e ir até o fim. Queremos mais desses homens hoje em dia. Não lhe faltava espinha dorsal, mas faltava-lhe coração. Neste aspecto, não seríamos como ele. Ele era singularmente forte, onde tantos hoje em dia são terrivelmente fracos. Talvez ele seja ainda mais criticado e condenado, porque aquela virtude que ele possuía é tão rara hoje. As falhas que ele tinha estavam naquele lado em que a maioria dos professores modernos não erra e, portanto, como fariseus, eles se contentam em condenar o homem por aquilo que eles mesmos não cometem. Em meu texto, temos Deus muito presente na vida de seu servo Jonas. E eu quero trazer esta verdade com muito destaque, para que também possamos ver Deus em nossas vidas, em pontos semelhantes àqueles em que ele se manifestou a Jonas. Assim, notamos, primeiro, que Deus está em nossas consolações. Deus preparou uma cabaça. Em segundo lugar, Deus está em nossos lutos e perdas. Deus preparou um verme. Em terceiro lugar, Deus está em nossas provações mais pesadas. Deus preparou um forte vento leste. Então, em quarto lugar, o que não está no texto em palavras, mas é a própria essência dele. Deus preparou Jonas, e essas três coisas, a cabaça, o verme, o vento leste, faziam parte de sua preparação. O meio de torná-lo um homem mais apto e melhor para o serviço de seu Senhor. Ele aprendeu pela cabaça, e aprendeu pelo verme, e aprendeu pelo veemente vento leste. Eles eram uma espécie de jardim de infância, para o qual o espírito infantil de Jonas tinha que ir. Ele precisava ser ensinado, como crianças em sua infância são ensinadas por lições objetivas e coisas que podem ver. Então Jonas foi ao jardim de infância de Deus para aprender com a cabaça, a minhoca e o vento leste as lições que ele não aprenderia de nenhuma outra maneira. 1. Então, primeiro, lembro que Deus está em nosso conforto. Deus preparou uma cabaça. Tudo de bom que desfrutamos, por menor que seja, vem de Deus. Diz Deus que bate alto em nossos confortos ou os afunda na sepultura. Ele dá, e bendito seja o seu nome. Ele leva apenas o que deu. Deixe-me chamar sua atenção para o consolo de Jonas, ou seja, a cabaça que Deus preparou. Foi enviada a ele quando ele estava com o espírito muito errado, zangado com Deus e zangado com seus semelhantes. Ele havia se escondido de todos naquele pedaço de barraco que havia construído para si mesmo fora da cidade, como se fosse um verdadeiro Timão, ou odiador de homens. Cansado de todo mundo e enjoado até de si mesmo, ele foge
para esta pequena barraca e ali descontente e desconfortável, fica sentado observando para ver o destino da cidade, situada abaixo da colina. No entanto, Deus o confortou, preparando uma cabaça para ser uma sombra sobre sua cabeça, para livrá-lo de sua dor. Você sabe que estamos muito aptos a dizer de algumas pessoas: bem, realmente, eles são de uma disposição tão difícil. Eles se preocupam com absolutamente nada e se preocupam quando não tem motivo para isso. Não temos paciência com eles. Isto é o que você diz. Mas não é assim que Deus age. Ele tem pena dessas pessoas e Ele teve paciência com muito de vocês quando vocês faziam parte do número de tais pessoas. Ora, eu não acredito que qualquer homem ou mulher aqui teria propósito fazer uma cabaça crescer para cobrir a cabeça do profeta irado. Muito mais provavelmente deveríamos ter convocado uma reunião do comitê e teríamos ter concordado que, se o irmão descontente gostasse de ir morar em um estande, seria melhor ele realizar o experimento. Provavelmente seria para o bem dele, e o faria voltar e viver na cidade como as outras pessoas. Embora fosse deixado para sentir o frio à noite e o calor durante o dia, a escolha era inteiramente sua, e se uma pessoa escolhe tal residência, não cabe a nós interferir. É assim que os homens falam, e os homens são extremamente sábios, você sabe, mas não é assim que Deus fala. E Ele é infinitamente mais sábio do que qualquer uma de suas criaturas. Sua sabedoria é docemente amorosa, mas a nossa, às vezes, se transforma em dureza. O que vocês pensam, irmãos e irmãs e ouvintes? Deus não nos enviou muitos confortos quando não os merecíamos? Quando, ao contrário, havíamos feito uma vara para nossas próprias costas e poderíamos muito bem ter pensado em sermos forçados demais. No entanto, Deus nos enviou consolos que nos aliviaram da tristeza que insensatamente causamos a nós mesmos e nos fizeram conter a inquietação. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço por tudo. No nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.